Na divisa de Alagoas com Sergipe fica a cidade de Penedo, que é um marco da arquitetura colonial brasileira. Filhos e netos de pioneiros ajudam a reconstruir a história da cidade de Londrina, no Paraná. A maior planície alagada do planeta, o Pantanal, atrai turistas do mundo todo que querem conhecer tanta beleza natural. Nós vamos conversar com as benzedeiras de Santa Catarina, que não tem para quem passar esta antiga forma de reza e cura. Serranópolis, em Goiás, guarda sítios arqueológicos que estão entre os mais importantes das Américas. Nós estamos iniciando agora mais um programa Via Brasil Especial. O Brasil é feito de pessoas surpreendentes, gente que através da fé consegue curar, que acredita ser capaz de qualquer coisa. E entre essas pessoas estão as benzedeiras que ajudam a alcançar uma graça, a expulsar os maus espíritos. Uma reportagem feita em Santa Catarina mostra que essa profissão resiste ao tempo. A fé que cura. A gente reza com fé, aí Deus ajuda. A reza com fé, a benzedura, como é mais conhecida, foi por muito tempo a única forma de cura procurada por famílias da periferia. Elas acreditavam que muito mais que um remédio, uma reza bem feita curava. No interior da ilha de Santa Catarina, a benzedura era muito usada numa época em que as bruxas do mal atormentavam as mães. Alguém duvida? É só conversar com Dona Terezinha. Se eu conhecer bruxa, no Ribeiro, na ilha é cheio de bruxa. Para ela, é preciso cuidado com as bruxas. Para afastar uma olhada de bruxa, Dona Terezinha ensina a reza. Feiticeiro ou bruxa, hoje é sábado, banho de arruda. Entrolho nos teus olhos, freio na tua boca e chicote no teu rabo. Mas a benzedura não cura só mal olhado, não. Galho de arruda, agulha, paninho branco são alguns dos utensílios que tratam de muitas doenças. Dona Carmosínia aprendeu a benzer com a avó e a mãe. Ela explica que benzedura cura qualquer mal. E para cada um deles existe uma reza específica. Tem benzedura para quebrante, tem benzedura para carne quebrada, tem benzedura de zipra, tem de cobreiro, tem de sol, que eu também benzo, benzedura de sol. Essa é benzida com a garrafa d'água na cabeça de uma pessoa. Tem a benzidura na lua. Benzo da vista também. Explicar a cura através da benzedura para a Dona Carmosínia é simples. Eu acho que é a fé que a gente tem e que quem vem pedir já com aquela fé e a gente benze e a pessoa fica boa, né? Meu irmão saiu todo duro, ficou todo duro e saiu daqui bom. Hoje a benzedura é procurada até por quem tem condições de pagar o médico. Mas a reza pode estar com seus dias contados. É que as benzedeiras estão envelhecendo e a tradição pode morrer com elas. Preocupada com o fim da tradição, Tatiana Ali conviveu com várias benzedeiras da ilha e gravou um vídeo. O meu objetivo era documentar isso, porque a maior parte das velhinhas, das mulheres que eu entrevistei são bem velhinhas, né? E elas estão morrendo, e essa tradição está se perdendo, e eu tinha uma certa aflição de que isso desaparecesse, então eu comecei a entrevistá-las, comecei a registrar isso. O vídeo é narrado pelos próprios personagens, e por isso mesmo é fiel à história de quem tem no rosto as marcas de uma vida longa e, nas palavras, a sabedoria de quem simplesmente faz o bem. O benzimento não tem preço para ninguém. A palavra lhe diz, a gente não vende. O mal que tens eu te tirarei, das três pessoas da Santíssima Trindade eu te cuido e Deus te salve. É a geração de hoje que vai decidir se a tradição da benzedura vai ser mantida ou vai apenas ficar perpetuada em vídeo. Hoje é sábado, banho de arruda. Entrolho nos teus olhos, freio na tua boca, chicote no teu rabo. O Pantanal Sul-Mato-Grossense é a maior planície alagada do mundo, em pleno coração do Brasil. Um lugar que vive da pecuária e do turismo organizado. Um paraíso ecológico onde a natureza é mais forte que o homem. Paisagens do Pantanal que o mundo conhece.
São 210 mil quilômetros quadrados, uma área maior que Holanda, Portugal, Bélgica e Suíça juntos. Toda essa beleza tem dono. O Pantanal começou a ser colonizado há mais de 200 anos. Os pioneiros eram criadores de gado. A criação de gado continua sendo a principal atividade econômica no Pantanal. Os peões enfrentam a natureza para salvar o gado das cheias. As fazendas aqui são gigantescas. Tanta beleza dentro de terras particulares. Algumas mais parecem mini-cidades. Nesta moram 250 pessoas. Tem escola, posto de saúde, posto de combustível e muito movimento. Os turistas conhecem o Pantanal junto com guias. Muitos são biólogos e estudantes que apresentam as belezas pantaneiras em vários idiomas. Put your hammocks in this tree, it's nice, okay? And then you do this. But during the night, you discover it's not good. It wasn't a good idea. Yes. Roberto Clabin explica que o estilo de vida pantaneiro é o grande responsável pela preservação do Pantanal. Aqui as pessoas se adaptaram à natureza e não transformaram a natureza. É impossível transformar a natureza nesse lugar. Primeiro que a natureza é muito agressiva aqui. Você tem o efeito das águas no Pantanal. Quando as águas vêm, quer dizer, é difícil segurar. Então as pessoas se acomodaram a isto, se adaptaram. A natureza aqui é soberana, enfrentou o homem. Mas a imensidão desses capões, curichos e todos esses animais livres ainda precisa de proteção. Existem apenas 2 parques federais dentro do Pantanal. O resto está tudo em terras particulares. Cabe aos donos proteger. Exemplos como o da Beatriz Rondon, que criou uma reserva particular em sua fazenda. Essa reserva é uma RPPN, uma reserva particular de patrimônio natural. É uma área de 10 mil hectares que nós nos comprometemos, eu e meus filhos, a preservar para gerações futuras. Cadeado na porteira, placa proibindo a entrada de pessoas estranhas. 99% do Pantanal estão dentro de fazendas particulares. Para conhecer a região, os turistas têm que ter autorização dos donos das fazendas ou pagar para entrar. O caminho para conhecer o Pantanal são os hotéis fazenda. Muitos fazendeiros transformaram suas casas em pousadas. Protegem as entradas com guaritas e porteiras. Um paraíso particular. Isopor é lugar para guardar bebida gelada, certo? Não. Quando o assunto é construção civil, aí o isopor vira sinônimo de casa. Uma forma mais em conta e mais rápida de construir. À primeira vista parece uma obra como tantas outras que se vê por aí, só que não é. Depois de pronta, daqui a mais ou menos um mês, essa casa vai ser diferente de qualquer outra do estado. O único tijolo que tem nesta casa é este, colocado aqui por brincadeira do proprietário. O restante, as paredes, as lajes, foi tudinho feito de isopor. Uma novidade para o mestre de obras que há quase 30 anos só sabia colocar a mão na massa. Fazer casa de isopor, onde é que você vê? Isso é casa de boneca, né? A princípio, você vem aqui de manhã, você vê uma laje. E se vier de noite, você vê que a parede está montada. Então, na prática, na montagem é rápido. E além de rápida, a técnica é segura, garante o engenheiro responsável. O painel ele é composto por 2 telas soldadas na sua face. Depois de argamassado, isso tem uma resistência fantástica. Esse processo de argamassa armada, dependendo do caso, ele até se equivale a uma resistência conforme fosse uma laje. E o isopor ainda é isolante térmico e acústico e repelente à umidade, ou seja, a casa não vai ter infiltrações. E no final das contas, o proprietário ainda está esperando uma economia. O custo aproximado de R$300, 290, 310 o metro quadrado. Mais barato do que o cube? Mais barato, 450 o cube. E numa casa convencional feito pelo proprietário, em torno de 380, então vamos fazer mais barato. O ponto de partida da ocupação humana pré-histórica no continente americano começou aqui no Brasil. Mais precisamente em Serranópolis, Goiás. É lá que está o esqueleto humano mais antigo das Américas, com 11 mil anos. Nossa incursão pela pré-história seguiu os caminhos do sudoeste goiano rumo à região de Serranópolis,
a 370 quilômetros de Goiânia. Viajamos na companhia de alguns professores da Universidade Católica de Goiás, que iria nos dar uma espécie de aula prática de arqueologia. Afinal, em Serranópolis estão 2 dos principais sítios arqueológicos das Américas. E um deles fica no Santuário de Vida Silvestre Pousada das Araras, uma reserva do patrimônio natural com 300 alqueires de área devidamente preservada. O cenário aqui é encantador, onde imponentes formações rochosas se destacam em meio ao verde do cerrado. E é exatamente uma dessas formações que guarda um dos mais ricos patrimônios da nossa pré-história. É o sítio arqueológico Pousada das Araras. O Via Brasil está chegando em um dos sítios arqueológicos mais importantes das Américas. E a sensação que se tem ao aproximar deste paredão aqui é de estar entrando em uma imensa galeria de artes. Com um detalhe, as obras expostas aqui retratam a história de 550 gerações indígenas que habitaram esta região de Serranópolis durante 11 mil anos. Toda essa riqueza pré-histórica foi descoberta para a ciência no ano de 1975, quando especialistas da Universidade Católica de Goiás começaram as pesquisas. Os resultados chamaram a atenção do mundo da arqueologia e a Gruta das Araras hoje ocupa lugar de destaque no mapa da arqueologia mundial. As pinturas, espalhadas por todo o paredão, formam um verdadeiro mosaico de objetos e animais que faziam parte do dia a dia ou povoavam a imaginação do homem pré-histórico desta região. A tinta era extraída dos minérios de ferro, alumínio e manganês, misturadas com óleo vegetal ou animal. Os estudos comprovaram que alguns desses desenhos foram feitos há 11 mil anos, mas as descobertas não pararam por aí. É exatamente uma outra descoberta que nós fizemos ao longo dos nossos vários anos de trabalho aqui na região de Serranópolis, foi o fato desta região ter sido habitada de uma fauna de mamíferos chamada de mamíferos autóctones da América do Sul, formada por grandes preguiças, chamadas de megatérios, grandes tatus, conhecidos como gliptodontes, elefantes, animais que, infelizmente, hoje em dia não existem mais, mas que o homem primitivo que esteve aqui nessas grutas de Serranópolis ainda teve a oportunidade de ver. Era hora de mudar de cenário para dar continuidade à nossa aula de arqueologia. E a segunda etapa estava marcada para a Gruta do Diogo, que fica a 50 quilômetros da Gruta das Araras, mas ainda no município de Serranópolis. Alguns obstáculos superados e já estávamos a poucos metros de outro patrimônio pré-histórico, outro ponto de referência para a arqueologia mundial. Nas paredes do abrigo, desenhos e outras marcas, como este pezinho esculpido em baixo relevo. Serranópolis é considerada hoje a mais importante região arqueológica da América. E é importante em função de vários fatores. O primeiro fator é que nos abrigos aqui de Serranópolis você pode encontrar uma sequência cultural sem interrupção que vem de 11 mil anos antes do presente até praticamente início do século XX. Isso é um fenômeno cultural de ocupação de espaço também que não se repete em nenhum outro local do mundo. A partir dos estudos realizados em Serranópolis, toda a cronologia e a classificação da arqueologia americana passou a adotar a terminologia e a classificação que Serranópolis pôde fornecer. Então, foi a partir de Serranópolis que a gente começou a delinear um esqueleto da ocupação humana pré-histórica do continente americano. Professor, o que foi encontrado aqui nessa escavação e quando foi encontrado? Bom, desde 1975, várias escavações foram realizadas aqui nesse abrigo. Essa escavação aqui foi a última sondagem, realizada aqui.
Nessa escavação encontrou-se o mais antigo esqueleto humano do continente americano. Dessas populações pré-históricas, até agora, os mais antigos encontrados eram na faixa de 9.000 anos. O mais antigo esqueleto humano encontrado dentro da arqueologia americana foi nesse local aqui, que acusou a idade de 11.000 anos antes do presente. Parece que a região de Serranópolis foi uma espécie de metrópole da pré-história, habitada sem interrupção por milhares de anos. O berço do Cerrado brasileiro foi também, segundo pesquisas, o berço da ocupação do território brasileiro. Depois de Curitiba, Londrina é a segunda maior cidade do estado do Paraná. E os londrinenses mergulham no tempo para reconstruir a história da cidade. A estrada de ferro está sendo reconstruída, as mudas de café já foram plantadas. É a reforma no Museu Histórico Padre Carlos Vaz, trazendo de volta o cenário do nascimento de Londrina. O trabalho está contando com a ajuda importante dos parentes dos protagonistas da história da cidade. Filhos e netos de pioneiros doaram dinheiro, material e são voluntários na obra. A arquiteta Inês Dekeche é neta de Davi Dekeche, um dos primeiros comerciantes de Londrina. Ela orienta a construção de réplicas de casas comerciais e dos casebres de palmito, onde viviam os pioneiros. Acho que a emoção foi o que mais nos trouxe a trabalhar junto, a recuperar essa história toda e, de certa forma, homenagear meu avô, né? Porque a coragem que ele teve, vale a pena homenageá-lo. O prédio do museu foi a estação ferroviária, já completou 50 anos. Está sendo adaptado para valorizar e conservar melhor o acervo. Vai ganhando luz e temperatura ideais. A biblioteca está quase pronta. O armário de aço, à prova de fogo, guarda 72.000 fotografias e negativos de filmes. No arquivo de vídeo, relíquias como os filmes de Ikoma Udihara, corretor de terra que não largava da câmera e gravou imagens de Londrina por 3 décadas. Antigamente era comum as pessoas se casarem muito novas, principalmente as moças. Agora isso mudou, mas a tradição continua viva entre os índios. Nós vamos agora até a aldeia Xicrim, no Pará, acompanhar uma cerimônia de casamento indígena. A aldeia Xicrim do Cateté fica no sudeste do Pará, onde vivem mais de 600 índios. Hoje é dia de festa. A filha do cacique Bep Caroti Xicrim vai casar. O ritual do casamento é sagrado para os índios. O noivo Tecrém tem 18 anos e é um dos guerreiros da aldeia. Já a noiva Cocoró é muito nova, apenas 12 anos de idade. Entre os Xicrins são as mães que escolhem os genros, quando as filhas ainda são crianças. Durante o ritual, os noivos ficam deitados em uma cama e cobertos por esteiras. Eles não devem se misturar com o restante da tribo. É uma tradição seguida por todas as gerações do Xicrim. O nosso casamento é tradição para mostrar para a criança. Aí não pode perder essa tradição, não, né? Depois, os dois são pintados e enfeitados para o casamento. Uma preparação que demora mais de 2 horas. Enquanto Tecrém e Cocoró são arrumados, do lado de fora da cabana, as crianças curiosas tentam ver o que acontece com os noivos. O casal já está pronto. O noivo é o primeiro a sair da cabana. Ele dá uma volta pela aldeia para se apresentar aos outros índios. No casamento Xicrim, o noivo é considerado mais importante que a noiva. Tecrém dança com os guerreiros. Depois, a noiva também dança com as índias da aldeia. A união do casal é simples, feita através da dança. E está realizado o casamento.
Depois do casamento, o jovem casal passa a morar na casa dos pais da noiva. De acordo com a tradição do Xicrim, eles só vão poder se mudar para viver sozinhos após o nascimento do primeiro filho. Altares banhados a ouro, escravos em busca da liberdade e a imensidão do Rio São Francisco. Penedo, em Alagoas, é uma cidade que respira história e belezas do Brasil colonial. Penedo, localizada às margens do Rio São Francisco, a cidade comemora a emancipação política, ocorrida em abril de 1842. Mas a história já vinha passando por aqui, pelo menos 2 séculos antes. As primeiras visitas, feitas por expedições de colonizadores, datam de 1560. Os vestígios do passado glorioso estão no casario, onde predomina o barroco. Nas igrejas centenárias, que guardam altares banhados a ouro, como este, da Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, erguida ao lado do convento franciscano, ainda no século XVII. Outras capelas trazem as marcas da luta contra a escravidão. Na Igreja de Nossa Senhora da Corrente, construída a partir de 1764, a família Lemos escondia escravos fugitivos. A família Lemos era uma família abolicionista. Então, na construção da capela, ele construiu uma passagem secreta onde guardava de 2 a 4 negros durante 24 a 48 horas. Tempo suficiente dele falsificar uma carta de alforria e garantir liberdade para os negros. Promessas à parte, a Igreja da Corrente tem altar-mor em estilo rococó e toques neoclássicos. Belos azulejos portugueses formam um conjunto de 10 quadros com motivos sacros. Mas passear pela história de Penedo é visitar a Casa do Penedo, museu que expõe fotos, documentos e objetos pessoais de gente que deixou marcas na trajetória da cidade. Mas é impossível visitar Penedo sem cair nos encantos das águas do Rio São Francisco. O rio está ligado ao progresso e ao desenvolvimento da cidade. Apesar de maltratado, ele oferece beleza aos visitantes. E mais, sobrevivência a milhares de agricultores e pescadores. E pensar que ele nasce tão longe e corre tanto antes de chegar aqui. Da nascente na Serra da Canastra até Penedo, o Rio São Francisco percorre 2.700 quilômetros. Depois, as incansáveis águas do Velho Chico correm mais 45 quilômetros para chegar até o mar. Explorar a história da cidade, complementar o passeio numa das dezenas de ilhas e praias do São Francisco. Opções antigas, mas a estrutura oferecida melhorou bastante. Este catamarã recém-inaugurado é um bom exemplo disso. Com segurança e mordomia para oferecer, o investimento é o primeiro passo para incrementar o turismo em Penedo. A intenção é fazer um intercâmbio entre agências de viagem de Maceió e também do vizinho estado de Sergipe. Nós temos aqui hoje agentes de viagem de Alagoas e de Sergipe, de Aracaju, que estão nos prestigiando e certamente vão fazer bons negócios nos 2 estados. Além da opção do Delta, que nós já temos através das agências de receptivo, nós temos também agora esse passeio visitando Penedo, porque Penedo é lindo, né? Então, acho que Penedo precisa ser mostrado para o turista. O pessoal tem procurado bastante essa área com catamarã, que é muito bonita. Vai ser muito bom. Nós estamos encerrando mais um Via Brasil especial com as imagens de Londrina do presente e do passado. Até a próxima.
registro completo dos acontecimentos. A análise dos fatos que podem mudar a história do nosso país, do mundo. Entrevistas ao vivo sobre os assuntos do momento. Toda a dimensão da notícia. Jornal das 10. De segunda a domingo, 10 da noite. Mulheres rendeiras sustentam quase 100% da economia de um município do agreste aqui de Pernambuco. Poção, antiga cidade da lavoura, se transformou na capital do artesanato. Por causa da seca, para os homens parece restar apenas duas opções: enfrentar o preconceito e virar homem rendeiro ou ficar desocupado. Espaço Aberto, com Caco Barcelos. Reapresentação nesta segunda, 9h30 da noite. Boa tarde, hoje é domingo, dia 2 de maio. Você vai ver nessa edição do Em Cima da Hora. 3.000 refugiados albaneses enfrentam tiros para entrar na Macedônia. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Arquivado o processo de impeachment do prefeito de São Paulo, Celso Pitta, aberto por uma comissão de 7 vereadores. Mas essa semana ainda vai ser analisado um outro pedido, dessa vez do Partido dos Trabalhadores. A comissão de vereadores discutiu o parecer do relator Arquibaldo Zancra por 1 hora a portas fechadas na Câmara Municipal de São Paulo. No final, por 4 votos a 2 e uma abstenção, o processo de impeachment do prefeito de São Paulo, Celso Pitta, foi arquivado. Os vereadores da situação alegam que o pedido de impeachment, baseado em uma dívida de 270 milhões de reais, que o Estado deixou de pagar, foi cobrado. Por isso, não houve omissão do prefeito, como alegava o advogado José Mário Pimentel de Assis Moura, que entrou com o pedido. O documento que indica a cobrança está sob suspeita. Datas podem ter sido adulteradas. Amanhã, promotores vão receber esses documentos e encaminhá-los à perícia. Outro pedido de impeachment do prefeito Celso Pitta, protocolado por advogados ligados ao PT, começa a ser discutido ainda nesta semana. César Galvão, para o Em Cima da Hora. A polícia da Macedônia tenta impedir com tiros que 3.000 refugiados albaneses do Kosovo entrem no país. Mas apesar da violência, eles conseguiram cruzar a fronteira. Os refugiados andaram a pé durante 3 dias. Exaustos, eles chegaram à fronteira da Macedônia, deixando tudo o que tinham para trás. Apesar do cansaço e da fome, os refugiados tiveram que enfrentar um outro obstáculo no final da viagem. A polícia da Macedônia atirou para o alto na tentativa de impedir a passagem dos refugiados. Em vão, desesperados, eles conseguiram cruzar a fronteira. Em Blas, nordeste da Macedônia, mais 5.000 refugiados entraram no país neste sábado. Nos últimos 4 dias, 20.000 albaneses do Kosovo atravessaram a mesma fronteira, fugindo dos ataques das forças sérvias. Já estão na Alemanha os 3 soldados americanos presos pelas tropas sérvias na fronteira da Iugoslávia com a Macedônia. Eles foram soltos hoje de manhã em Belgrado, na Iugoslávia, graças à intervenção do reverendo americano Jesse Jackson. Depois de cruzar a fronteira com a Croácia, os soldados embarcaram para a Alemanha. Os soldados desembarcaram na base aérea americana de Ramstein, na Alemanha. De helicóptero, eles foram para um hospital próximo à base aérea para exames de rotina. Antes de embarcar para a Alemanha, os soldados deram entrevista no aeroporto de Zagreb, na Croácia. Eles disseram que foram relativamente bem tratados durante os 32 dias de prisão, mas revelaram que o confinamento na solitária foi muito difícil de enfrentar pela falta de notícias da família e dos amigos. O reverendo Jesse Jackson, que negociou a libertação dos prisioneiros, recebeu uma carta do presidente iugoslavo Slobodan Milosevic. Na mensagem, ele convida o presidente americano Bill Clinton para participar de uma conferência de paz para discutir o conflito nos Balcãs.
Na carta enviada ao presidente americano Bill Clinton, o presidente Slobodan Milosevic propõe 4 princípios básicos para negociar a paz nos Balcãs: a suspensão imediata dos ataques da OTAN à Iugoslávia, o retorno ao país de todos os cidadãos iugoslavos, independente da origem e da religião, a definição de uma ampla autonomia para o Kosovo sob o controle sérvio, garantindo a liberdade e a igualdade para todas as comunidades étnicas que vivem na província. E, finalmente, a negociação de uma missão internacional sob o comando das Nações Unidas no Kosovo. O último ponto já foi apresentado pela Rússia e rejeitado pelos aliados, que querem a presença de uma força internacional na província sob o controle da OTAN. Esses são os 4 temas que Milosevic quer discutir com Bill Clinton. O conteúdo da carta foi divulgado pela TV americana CNN. O primeiro-ministro francês, Lionel Jospin, se encontra com os presidentes do Egito, Hosni Mubarak, e da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, no Cairo, um dia depois de visitar um campo de refugiados albaneses na Macedônia. São 3h05, horário de Brasília. Eu sou Cristiane Pelágio e volto na próxima edição do Em Cima da Hora, que começa às 4h. Você assiste agora ao programa Start. Até já. Você viu ao vivo na Globo News. Vossa Excelência sabe então que está em curso no artigo 206 do Código de Processo Penal, já está efetuada a prisão em flagrante. Nunca recebi esse bilhete, nunca recebi carta nem pressão desse tipo. Eu não tinha a menor ideia. A menor. Vou exercer o meu direito ao silêncio. Num determinado momento, após o início da obra do fórum, os gastos dele passaram a ser astronômicos. Globo News, para você estar sempre atualizado. Prioridade total para a notícia. Fantástico. Reapresentação na Globo News, domingo para segunda, 00:05. 5 anos depois da morte de Ayrton Senna, sua irmã Viviane larga na frente. É dela o comando da grande empresa de filantropia do país. Lê em Época. Porque uma sociedade que banaliza a morte, obviamente, banaliza muito a vida também. O ator brasileiro tem que conhecer, na minha opinião, profundamente a obra do Nelson Rodrigues. Não só as peças teatrais, mas seus romances, crônicas, memórias, a vida dele. Eles não posam nem para televisão e nem para fotografia. Olá! Um filme montado com as mais diversas imagens produzidas neste nosso século XX está ganhando prêmios e conquistando o público nos festivais nacionais onde tem sido aplaudido. Montagem, colagem, pesquisa, o filme busca uma nova linguagem e faz uma outra leitura das imagens. Você vai ver agora a reportagem de Elizabeth Pacheco, de São Paulo.
Hoje o programa Start veio ao estúdio de criação do cineasta Marcelo Mazagão. Marcelo está preparando o lançamento do seu longa-metragem. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Marcelo, o seu longa-metragem é uma espécie de raio-x do século XX. E demorou muito tempo essa pesquisa, Marcelo? Eu fiquei 3 anos fazendo, né? O que eu acho um tempo que falam que é muito, mas não é muito. Né? Acho que é um tempo certo de produção, de uma coisa mais apurada mesmo, para ir buscar pequenos dados, para entender, para ler muito, e até eu achar um fio de meada, que foi justamente tentar discutir um pouco a banalização da morte no século, foi um longo caminho e de muito sofrimento. Ao mesmo tempo que me deu a possibilidade muito legal de conhecer, sempre me perguntam, me dá uma conclusiva desse século. Eu acho que é impossível, né? É um século que a característica principal dele é ter de uma forma muito potencializada a criação e a destruição. É um século de guerras como nunca tiveram na humanidade, mas é um século de que tem uma enorme quantidade de malucos e de todas as formas, e milhões de histórias bacanas. Por exemplo, eu cacei esse livro aqui, que é um livro da Exposição Universal, um livro que tem 110 anos, né? Sobre a Exposição Universal de Paris, e de 1889, onde foi construída a Torre Eiffel. Né? Então aqui tem a planta da Torre Eiffel, esse símbolo fálico da tecnologia e tal. Tem uma história muito legal, que foi a seguinte: a torre foi construída para exposição, para depois ser desmontada, né? E então eles passou lá, eram 6, 7 meses de exposição, mas o que aconteceu? A população não deixou. A população gostou, entendeu tanto aquele símbolo, mais que os engenheiros e os responsáveis pela exposição. Quando eles começaram a desmontar, a população se reuniu em volta da torre, proibindo que ela fosse desmontada. E está lá até hoje a Torre Eiffel. Marcelo, você falou da banalização da morte. Você brinca com isso, brinca com a vida, e o filme é cheio de contradições. O século XX para você é assim? São 2 polos? É, cheio de... Acho que uma das pessoas que me ajudou muito foi o historiador Hobsbawm, né? E o título do livro dele é A Era dos Extremos, né? A Era dos Opostos, uma era esquizofrênica. E a banalização da morte no sentido de você começar a tentar entender algumas coisas. Por exemplo, você vê vi milhões de documentários, centenas de filmes de época, e, por exemplo, uma cena que me chamava a atenção, que era o prazer que alguns soldados tinham de estar na guerra. Algumas cenas que pareciam que eles estavam dentro daquele avião como se estivessem jogando um videogame em casa no domingo à tarde. Existia uma coisa muito forte de prazer. Como entender isso? Né? Daí eu me valei um pouco dos recursos da psicanálise para tentar entender essa pulsão de vida e morte que existe dentro de todos nós e que me explicou um pouco, né? Então, a banalização da morte barra vida, né? Porque uma sociedade que banaliza a morte, obviamente, banaliza muito a vida também. Quer dizer, a vida que a gente leva aqui não é das vidas mais prazerosas, vamos dizer assim, o dia a dia, né, da maioria das pessoas. A linguagem do filme também é bastante diferente. Tem muita colagem, pouco texto. Essa estética, ela é uma nova tendência do cinema? Eu acho assim, tem uma preocupação que eu tive que me incomoda muito nos documentários, que é o excesso de palavras, né? A logorreia. Ou seja, tem um excesso de palavras, às vezes a imagem passa a ser quase um detalhe do documentário. Então eu resolvi não só cortar qualquer tipo de locução, o filme não tem locução nenhuma, como cortei também qualquer tipo de depoimento, né? Um pouco porque as pessoas estão mortas, elas não falam mais, e um pouco para cortar mesmo, porque mesmo os depoimentos de populares, eles estão meio fadados ao show, a coisa de estou aparecendo na televisão e tal, sempre tem um pouco, eu sempre olho meio torto, né? E no final eu fiz uma seleção, sobrou 2 ou 3, só
Toffler lima tudo, né? Não tem nenhum. Com uma preocupação, inclusive, que eu acho legal, que é quando você tira a palavra, que na nossa sociedade tem uma função muito da verdade, da legitimidade, você possibilita um outro tipo de visão nas pessoas, que é a reflexão. Você possibilita 2 ou 3 pessoas enxergar a imagem, como não tem a palavra dizendo é isso ou é aquilo, você acaba podendo enxergar a duplicidade, a triplicidade, a quadruplicidade de uma imagem, que é o grande potencial que ela tem. Então, isso que é uma tentativa de química diferente, de unir imagem à música só. A única imagem que você produziu é de um cemitério que também dá nome ao filme. Explica isso pra gente. É um cemitério que tem na cidade do interior de São Paulo, que inclusive foi uma cópia de um cemitério que tem em Portugal, que tem uma placa curiosa que diz que nós que aqui estamos por vós esperamos, né? E parece meio tétrico assim, mas não é. Eu acho que dá real dimensão, acho que assusta um pouco a gente no sentido de que o ser humano tem, em vida, se acha muito poderoso, é capaz de fazer tudo e isso é passado como uma ideologia mesmo. Além de ser uma mentira, esse conceito de que vai dominar a natureza infinitamente, tem um outro detalhezinho muito importante, que no final todos viramos cinzas. Para onde vamos no próximo século? Não sei, espero que para menos guerras, por favor. Muito obrigada, Marcelo. Prazer esse nosso bate-papo. Muito obrigada. Obrigado ao Start e a essa equipe.